Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, porque sabemos, Senhor, que antes de chegarmos aqui, tu aqui já estavas, porque tu tens propósitos em nossas vidas, e os teus propósitos, Senhor, são maiores que os nossos, são melhores que os nossos, são propósitos de vida e de vida eterna, Senhor. E nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nesse momento, a compreendermos esses propósitos, a andarmos nesses propósitos, a fim de fazermos a tua vontade. Que nesse momento cada mente e cada coração esteja cativo ao teu Espírito Santo, para que a tua palavra possa se tornar, Senhor, viva dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos iniciar essa caminhada de 40 dias de propósito. Estamos ainda na pré-campanha, procurando entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabia que Deus tem propósito na sua vida? Se você ainda não conhece o propósito da sua vida, Deus tem propósito na sua vida. E aí nos vem uma pergunta: o que dirige a sua vida? A sua vida é dirigida por quê? Fomos feitos assim para que fôssemos dirigidos pelos propósitos de Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz que quando nós somos dirigidos pelos propósitos de Deus, nós assim podemos entender o sentido da vida, o direcionamento da vida, e focarmos assim a nossa vida na direção do Senhor Jesus. O que dirige a sua vida? Se formos ver o dicionário, a palavra dirigir, ela quer dizer guiar, controlar, direcionar. E qual a força que está dirigindo a sua vida? Nesse exato momento você pode estar sendo assim dirigido por um problema. A sua vida pode estar sendo dirigida por um problema, por uma pressão, por um prazo limitado. Você pode ainda estar sendo dirigido por lembranças dolorosas. Existem assim centenas de circunstâncias, valores, emoções que podem dirigir a minha vida e a sua vida. Temos aqui pelo menos cinco aspectos, ou 5 tipos de propósitos que dirigem a vida de pessoas. O primeiro deles nos diz um certo autor, esse Thomas, que o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Então precisamos ter propósito. E o primeiro deles é o seguinte: que a vida de todo indivíduo é dirigida por algo. E nós precisamos dirigir a nossa vida por alguma coisa. E muitas pessoas têm suas vidas primeiramente dirigidas por culpas. Leia comigo aqui. Muitos são dirigidos pela culpa. Então essa ali. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando uma vergonha. E pessoas dirigidas, que têm as suas vidas dirigidas por culpa, são manipuladas por lembranças. Elas permitem que o seu passado controle o seu presente e até mesmo o seu futuro. E às vezes esse passado de culpa mexe com esse presente e mexerá com o futuro. E
essas pessoas muitas vezes elas não conseguem se livrar dessa culpa. E caminham a vida toda dessa forma. Elas frequentemente culpam a si mesmas pelos erros do passado. Elas não conseguem se livrar desses erros. Quando Caim, que foi o primeiro homicida do mundo, pecou matando Abel, a sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse: você será como um fugitivo, errante pelo mundo. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida, sem propósito. A Bíblia diz que Caim saiu perambulando pelo mundo porque ele trazia em si a culpa. E a vida dele passou a ser dirigida por aquela culpa. Isso porque não é que Deus não nos perdoe, não perdoou a Caim, mas ele não se perdoava. Muitas pessoas têm as suas vidas dirigidas pela culpa. Somos produto do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. Alguma coisa que aconteceu no nosso passado não pode ficar nos culpando no presente e a gente ficar preso a esse passado. Nós precisamos seguir para frente e olhar e dizer: eu preciso me libertar. A minha vida não pode ser dirigida pela culpa. Deus, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus, ele não pode ser restringido pela sua culpa. Sabe por quê? Porque o propósito dele é maior que as nossas culpas. Amém? Amém. Então, se é maior que as nossas culpas, ele quer efetuar algo, é preciso que se deixe. A Bíblia nos diz que Moisés, que foi um assassino, Deus o fez um grande líder do povo de Deus. Moisés poderia ter trazido aquela culpa, como ele matou aquele egípcio e foi para o deserto com aquela culpa. Mas lá Deus o encontrou no deserto, o chamou e disse: Moisés, esquece aquilo que tu fizeste. Eu te perdoo. Agora tu precisas fazer uma grande obra. E Moisés atentou para a voz de Deus. Deus perdoou a sua culpa. E ele foi um dos maiores líderes do povo de Deus. Ele tirou o povo do Egito. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é rica em exemplos. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que faz coisas maravilhosas. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Você crê nisso? Amém. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Você diz: para mim parece que está acabado. Deus quer recomeçar. Você precisa compreender o propósito dele para a tua vida. A Bíblia diz ainda: como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus. Um outro tipo de pessoa são aqueles que são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Leiam comigo: muitos são. Será que esse é o seu caso? Será que a sua vida tem sido dirigida pelo sentimento e pela raiva? Algumas pessoas apegam-se às mágoas sem jamais superá-las. Algumas pessoas, elas não conseguem perdoar. Elas são magoadas e guardam esse ressentimento para o resto da vida. Elas não conseguem superar. Ao invés de se aliviarem a sua dor através do perdão, ficam revivendo continuamente em sua mente aquela raiva, aquele rancor. São dirigidas, se fecham, interiorizam essa raiva
enquanto outras explodem. Enquanto outras, quando estão com raiva, explodem. Se fechar ou explodir, são reações que não devem acontecer em nossas vidas, porque não trazem nenhum benefício. Conviver com a raiva, com o rancor no seu coração sem perdoar. Talvez até os que lhe magoaram no passado não podem lhe magoar mais hoje. A menos que você se agarre àquela dor do rancor. Você foi magoado lá no passado e você fica guardando aquilo ali. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo me livrar disso. A oração do Pai Nosso, Jesus é bem claro que diz assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então é da mesma forma que Deus nos perdoa, nós temos que perdoar. E se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. E muitas pessoas, elas continuam a viverem as suas vidas pelo rancor. A Bíblia diz que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, e que isso leva à morte. Então, irmãos, não deixe que sua vida seja dirigida pela raiva. Terceiro grupo de pessoas, leiam comigo. Muitos são dirigidos pelo medo. Muitas pessoas são dirigidas pelo medo. São temores. São provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias. Do crescimento em um lar extremamente severo. Eu não sei muitas vezes o que se passou na sua vida, mas tem pessoas que vivem uma vida de medo. Elas têm medo o tempo todo. E o medo não vem de Deus. Você sabe quando foi que a primeira vez que o homem teve medo? Você lembra? Aonde foi? Quem lembra? Não é bem quando ele pecou. Quando ele pecou, Deus saiu procurando, né? Adão, onde estás? E ele se escondeu. Ele disse: por que ele se escondeu? Porque tive medo. Então, irmãos, o medo não é de Deus. E parece ser coisas tão simples. Mas muitas vezes nós induzimos outras pessoas, ou crianças, ou filhos, a terem medo. E criamos muitas vezes pessoas medrosas. Lembro-me que uma das vezes eu estava na casa da minha irmã. E minha irmã, ela morre de medo de rato, né? Ela morre de medo de rato. E ela estava dentro de casa e apareceu um ratinho e ela saiu correndo para a rua. E a minha sobrinha na época era bem nova, ela acho que eu devia ter uns 4, 5 anos. E minha sobrinha, eu fiquei sentado na mesa, ela saiu correndo com medo do rato para a rua. E minha sobrinha ficou e ela olhava para minha sobrinha e dizia: vem, Marcela, vem. E Marcela não entendia o que estava acontecendo. Marcela não tinha medo de rato. Quem era ela? Mas muitas vezes nós começamos a induzir até a criança a ter medo pela mentira, ou muitas vezes pelos nossos medos. Nós temos medo, e esse medo não vem de Deus. O medo é a autoimposição de um cárcere. O medo é você ficar encarcerado. Eu tenho medo de sair de casa porque tem insegurança. Ou eu tenho medo de ficar em casa porque está escuro. E você começa a ter alguns medos e vai generalizando. Pessoas que morrem de medo de escuro. Tem pessoas que morrem de medo de ficarem só em casa. Tem pessoas que morrem de medo de defuntos.